Amém? Então abra a sua Bíblia no Salmo 139, verso 1. Hoje pela manhã nós fomos agraciados, recebemos uma visita surpresa, alguns irmãos chegaram lá em casa. Eu quero agradecer a vocês, vocês não sabem o que vocês causaram na nossa vida. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Estou falando isso daqui porque é um momento ímpar na nossa vida. Eu tenho orado muito pela minha casa, pela igreja. E eu tenho visto, tenho passado madrugadas e madrugadas acordado, orando e buscando a direção de Deus para a igreja. E eu sei que Deus está no controle. Deus está no controle. Deus tem falado muito comigo. E não só comigo, mas Deus não só falando, mas testificando algumas coisas em meu coração. Agora há pouco eu estava aqui sentado e eu senti um forte desejo de ir até o escritório, de orar pelo culto. E eu pedi para que Deus realmente operasse, fizesse, trabalhasse, levantasse a igreja, levantasse homens, levantasse mulheres, levante mulheres aqui dentro, que possam realmente expressar o seu reino, a verdadeira essência do seu reino. O que é a igreja? Qual a igreja que Jesus deseja que seja implantada em cada lugar, em cada canto? A igreja que expressa o seu reino. Jesus não expressou uma igreja, Jesus expressou o reino do Pai. Ele trouxe à existência, à terra, algo que ninguém experimentou. Ele trouxe a essência do reino de Deus. Ele trouxe o amor que Deus derramou sobre os seus filhos, sobre a criação. Foi isso que Jesus fez e faz até hoje. E o desejo dele é que cada um de nós possamos expressar o verdadeiro reino que ele colocou em nossas vidas. Amém? Esse é o meu desejo. E eu tenho visto que Deus tem operado de uma maneira singular. Nós não sabemos. Eu tenho aprendido que o importante é orar. Orar. Pastor Kelso ministrando, aliás, nem foi uma ministração, foi só um testemunho que ele disse. Que depois de muitos anos, e muitos anos mesmo de ministério, ele saiu aqui da região e foi para Campinas. Deus pediu para que ele abrisse mão de tudo aqui. Um ministério regional. Parece loucura, mas ele saiu daqui e foi para Campinas, confiando numa palavra. E ele foi. E Deus abençoou e tem abençoado a vida dele tremendamente. Mas ele disse que Deus levou ele a um nível que ele nunca imaginou que ele pudesse chegar, de intimidade com Deus. Mas a fórmula continua sendo a mesma, oração. Ele disse, entre no seu quarto em secreto, convide o Espírito Santo, mostre para ele o que está no seu coração, fale para ele das suas limitações. Ele testemunhou isso, e ele falou assim, olha, eu tenho vivido experiências que têm fortalecido a minha fé, tem me dado convicção de que eu tenho que permanecer firme, inabalável. Amém? Faça isso. Faça isso. Tire um tempo para você e Deus. Entre no seu quarto em secreto. Você pode estar trabalhando em qualquer lugar. Você pode ter seu tempo com Deus. Amém? Deus vai transformar a sua vida. Amém? Eu tenho experimentado isso esses dias. A pastora Juliana esteve aqui semana passada. E depois do culto, sábado à noite, nós tivemos um tempo aqui conversando. E ela falou assim, Mardoni, a coisa que realmente mudou minha vida foi oração. Foi oração. Você quer sair da situação onde você está? Você quer mais de Deus? Pastor, eu estou muito bem. Graças a Deus não tem problema financeiro, não tem problema no casamento. A saúde, graças a Deus, Deus tem guardado. Glória a Deus por isso, queridos. Só que isso é muito pouco. Isso é pouco perto do que Deus tem para as nossas vidas. Perto de quem Deus é. Amém? Eu quero falar isso com você. Quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração esses dias.
Eu tenho orado, tenho meditado na palavra. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não posso atingir. Para onde irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua presença? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra me sustentará. Se eu disser, oculte-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois Tu formastes os meus rins, teceste-me no ventre da minha mãe. Eu Te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda uniforme, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. E quão preciosos me são, ó Deus, os Teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Quem dera que matasse os perversos, ó Deus, e que os homens sanguinários se apartassem de mim. Homens que se rebelam contra Ti, e contra Ti levantam-se para o mal. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que Te odeiam? E não me aflijo por causa dos que se levantam contra Ti? Odeio-os com um ódio completo, tenho-os por inimigos. Agora esse verso 23, eu quero que você grave bem isso. Sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, em algumas traduções, vê a minha conduta, e se há algo perverso em mim, e guia pelo caminho eterno. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu Te agradeço, Senhor, por esse momento, ó Pai. Eu Te agradeço pela Tua palavra,
Eu te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito no meio da tua igreja, por cada vida que está aqui, por cada família. Eu te louvo e te agradeço por cada vida que o Senhor tem acrescentado à tua igreja. E peço nesse momento, Pai, que assim como o Senhor fez na igreja de Atos, que o Senhor possa acrescentar a cada dia vidas, o Senhor possa acrescentar a esta igreja, que é tua, vidas sedentas para te conhecer, vidas sedentas, desejosas em ter uma vida com o Senhor. Nesse momento, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu cancelo, ó Deus, tudo aquilo que possa roubar a tua palavra, canseira, ó Deus, qualquer coisa que possa realmente tirar a atenção da tua igreja. E peço em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor fale com a tua igreja. Apenas use a minha vida como um instrumento em tuas mãos. Que eu possa, ó Deus, realmente ser usado. Meus lábios, a minha boca, Senhor, possa ser tua nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Coloca a mão no coração. Fala assim: Senhor, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Que ela caia no meu coração como uma semente, cai em terra fértil e ela possa produzir frutos saudáveis, que traga honra e glória para o teu reino. Amém? Glória a Deus. Quando nós lemos esse Salmo 139, nós nos deparamos com a contemplação de um homem, Davi, o rei Davi, diante de quem Deus era, de quem Deus foi e era para a vida de Davi. Não só pelo que Deus fez a Davi, não tem nada a ver, aqui não tem nada a ver. Nós lemos o capítulo inteiro e nós vemos que Davi não está falando nada a respeito do que Deus fez a Davi. E nós sabemos que Deus fez muitas coisas para Davi. Deus deu muita graça para Davi chegar aonde ele chegou, conquistar o que ele conquistou. Amém? Você conhece a história de Davi? Amém? Deus fez muitas coisas para Davi. A graça de Deus, o favor de Deus estava sobre a vida de Davi. Davi, ele era abençoado. Mesmo em situações de desvantagem, Deus era com ele. E Davi prevalecia. Davi foi trapaceado, foi traído. Davi errou. Davi fez coisas que nós sabemos, queridos, que desagradou a Deus. Mas me chama a atenção o que Davi fala. Imagine só, você andando na sua casa, em um momento de intimidade com Deus. E normalmente nós falamos assim: Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez pela minha vida. Eu te agradeço, ó Deus, pelo teu sustento, por me dar vida, fôlego de vida. Eu te agradeço, Deus, pelos meus filhos, pela minha esposa. Eu te agradeço. Essa é a minha oração, eu acredito que é a sua também. Amém? Eu consagro a minha casa, eu consagro o meu trabalho, eu consagro a igreja ao Senhor. Deus, cubra com o teu sangue todos aqueles que clamam pelo Senhor, que reconhecem que o Senhor é Deus sobre sua vida. Essa é a nossa oração. Mas Davi, eu fico imaginando Davi nesse momento em que ele escreve esse texto. Davi, ele começa a contemplar a Deus. Ele começa o capítulo dizendo: Senhor, sonda o meu interior, sonda a minha vida. O Senhor que sonda, conhece todas as coisas. Ele começa a contemplar a pessoa de Deus. É algo, queridos, que eu confesso a vocês, que poucas pessoas, eu realmente
poucas vezes me peguei contemplando a pessoa de Deus. Quem Ele é? Você conhece Deus? Você conhece o Deus que você serve? Você sabe na essência quem é esse Deus que te formou? Olha as palavras de Davi, o que ele fala para Deus. Ele começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. Tu sabes, até ele está dizendo, o Senhor sabe o momento que eu sento, que eu me desejo sentar. E conhece o momento também que eu quero me levantar. Olha o verso 2. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. De longe, antes que os pensamentos meus cheguem a mim, o Senhor já sabe. O Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. E ele está dizendo aqui que Deus conhece o que está no coração de Davi. Ele sabe que Davi está andando por um sentimento assim como eu e você. Verso 4: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces, Tu me cercastes em todos os lados, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento, Davi está falando, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, e não posso atingir. Por mais que eu, você, assim como Davi, tentemos entender a Deus, nós nunca vamos entender o agir, a maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus fazer as coisas. Parece loucura, muitas vezes parece loucura, não é verdade? Quem já se passou numa situação em que falou assim, ó, acabou, é o fim. Eu imagino que todos aqueles que estavam no momento da crucificação, seus discípulos, principalmente seus discípulos, olhando para Jesus na cruz, acabou, é o fim. Mas era apenas o começo, não é verdade? Jesus estava ali apenas fazendo a vontade do Pai, que parece loucura para o homem, mas é a ação de Deus. Davi reconhece que não tem para onde fugir de Deus. Verso 7, isso é fantástico. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. E se fizer no Seol, ou seja, nas profundezas da terra, uma cama para mim, tu também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu disser, oculte-me as trevas, torne-se a noite em luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti. E isso é fantástico. Essa meditação de Davi, ela é fantástica, porque imagine só, quem é Deus? Será que o meu Deus, que é Deus de paz, é Deus de guerra, é Deus fogo consumidor, é um Deus de amor, será que o nosso Deus, ele se limita às trevas? Eu sou Deus e ali as trevas. Eu quero que você entenda isso, que o Espírito Santo ministre isso na sua vida. O nosso Deus, queridos, está acima da luz e das trevas. O nosso Deus está acima de qualquer extremidade da terra. O nosso Deus está acima de qualquer extremidade que o homem venha colocar. O nosso Deus foi aquele que criou as galáxias, os planetas. Nós somos apenas um cisco
um cisco. Nós somos apenas uma galáxia em meio a não sei quantas centenas, milhares de galáxias que foram construídas uma a uma por Deus. Você já pensou nisso? Quer ver que coisa fantástica? Esse pensamento de Davi é fantástico. Verso 13, acompanhe comigo, por favor, em nome de Jesus. Pois tu formaste os meus rins, teceste-me, ou formaste, me formaste no ventre da minha mãe. Quem é que é mãe? Levante a mão. Você foi no seu médico, e o médico falou assim para você: olha, você está grávida. Ah, estou grávida? Está. Você, cadê a Sara? Vem cá, Sara, por favor. Vem cá. Pode trazer sua timidez. Quantos meses, Sara? 4 meses. Já foi ao médico. Ele falou assim: Sara, você está grávida, então a partir de hoje você tem que comer osso. Falou isso? Não? Mas de onde que sai osso para formar uma criança? Alguém responde? Aonde é formado uma criança? Como? Não existe explicação humana para isso. Existe? É Deus. É a essência de Deus. Deus pega uma pequena semente, introduz em um útero, e ali é gerado uma criança. É formado. Davi pensou nisso. Davi, obrigado, Sara. Davi, ele pensou nisso. O Senhor, o meu Deus, formou a mim no útero da minha mãe. Todos os meus ossos foram formados. Aí dentro, tem explicação humana isso? Alguém pode explicar isso? Dá para arrancar os cabelos, para morder a testa, para ficar louco, mas não há explicação humana para isso. É a formação dentro de um útero, de uma vida, e isso só quem pode fazer é Deus. E Davi estava contemplando todas essas coisas. Todos os dias, todos os meus dias, Davi diz, todos os meus dias sobre a face da terra já estão contados, já foram contados, e eu nem existia. Você está entendendo a profundidade desse pensamento, dessa contemplação de Davi? Sim ou não? Consegue entender isso? Com calma que eu vou chegar lá. Davi conheceu a Deus, sim ou não? Conheceu. Davi, ele teve experiências com Deus. Davi foi trabalhado por Deus. Mas no verso 23, abra sua Bíblia aí, por favor. No verso 23, Davi diz algo que me chama a atenção. Diante dessa contemplação, Davi, ele fala algo. Eu vou pegar minha Bíblia, que essa tradução da minha Bíblia eu acho melhor do que a do... Verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conheces as minhas inquietações, vê se há em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Davi contemplou o Senhor. Nós estamos diante de uma contemplação de Davi ao Senhor. Agora, entenda uma coisa. Davi sabe que diante desse Deus tão grande, que é onipotente, é onipresente, é onisciente, conhece todas as coisas,
tenho todo o poder, está em todos os lugares. Davi, ele chega a um ponto da sua vida que ele fala assim: Senhor, sonda a minha conduta e vê se há nela algo ou alguma coisa que te ofende. Agora eu vou te perguntar, eu me fiz essa pergunta: existe alguma coisa na sua conduta que tem ofendido ao Senhor? Queridos, quando nós colocamos o nosso coração, assim como Davi colocou o coração dele, nessa meditação, nós deixamos de lado tudo que é material. Eu não estou falando aqui para você de nada material. Esqueça tudo que você tem, todos os seus sonhos, todos os seus objetivos. Eu estou falando da pessoa, do ser, diante de Deus. Davi estava aqui, diante do Senhor, fazendo uma simples oração: Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha conduta, vê se há nela alguma coisa que te ofende. Davi sabia que por mais do que Deus tinha feito a ele, por mais do que ele tinha provado de Deus, da essência de Deus, por mais que ele conhecesse a Deus, por mais intimidade que ele tivesse com Deus, Davi está falando aqui que existe algo no seu ser que ainda precisa melhorar, que ainda precisa ser entregue a Deus, que ele precisa melhorar, se santificar para se aproximar de Deus, diante da grandeza de Deus, de quem Ele é, do que Ele pode fazer, do que Ele faz por nós e da sua grande essência. Amém? Você consegue entender isso? Amém? Esse foi o posicionamento de Davi. Agora, queridos, eu quero chamar a sua atenção. Eu falei semana passada, até dei uma pincelada, depois que a pastora Juliana ministrou uma palavra, eu falei que, e ministrei isso, falei para os meninos do ID, também de uma maneira superficial, mas nós conhecemos a Deus, sabemos quem é Deus, talvez não tanto como Davi, talvez eu não conheça, você não conheça a Deus como Davi conheceu, talvez nós nunca vamos ter experiências como Davi teve com Deus, mas existe uma pergunta no meu coração: alguma coisa tem que mudar, e muitas coisas, muitas áreas têm que mudar na minha vida. Quais são as áreas? Deus mostra para cada um de nós. Nós recebemos a Deus como Senhor, Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu acredito que quem está aqui já tomou essa decisão. Amém? Deus, Jesus é Senhor de nossas vidas. Reconheço isso. Ele é absoluto, Ele é Senhor, o seu senhorio é notório, eu reconheço isso. Agora, queridos, esse processo, ele passa por 3 etapas, e eu quero falar com vocês, essas 3 etapas rapidamente. Quando aceitamos a Cristo, a primeira coisa que acontece com uma vida, quando ela aceita a Jesus, ao senhorio de Jesus e ao reino de Deus, a esse Deus que Davi um dia contemplou a sua excelência, acontecem 3 etapas. A primeira etapa, reconciliação. Por que, pastor? Tem que acontecer essa etapa da reconciliação. Abra comigo, por favor, Efésios 2. Efésios 2, 1 ao 5. Alguém sabe me dizer qual era a sua condição antes de entregar sua vida a Cristo?
Ninguém se arrisca? Então cutuca seu irmão aí. Dá uma cutucadinha nele. Fala assim para ele: você era um presunto que andava. Não sou eu que estou falando, queridos. É a palavra de Deus. Olha aqui. Efésios 2, verso 1. Ele, quem? Jesus. Ele vos vivificou, estando vós, o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, qual que era a minha condição? Qual que era a sua condição? Estávamos mortos. Por conta do quê? Dos nossos delitos e dos nossos pecados. Estávamos mortos. Não tinha vida em nós. Nos quais, verso 2, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos. Nós andávamos. Fala aí para o teu irmão, você já não é um presunto. Agora a vida em você. Entre os quais todos nós também antes andávamos andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, diga para o seu irmão, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos, nos vivificou. Amém? Glória a Deus. Continuando. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não existe outro meio para nos trazer vida se não for em Cristo. Ele, somente Ele, vivificou o homem e tem poder de dar vida ao homem. Não existe, queridos, me desculpe se há alguém aqui, que eu não estou enxergando todo mundo, mas se há alguém aqui que confessa outra fé, me desculpe, mas a palavra de Deus, a Bíblia Santa Sagrada, a palavra de Deus, do Deus eterno, ela nos dá margem para crermos, e nós cremos que não adianta, não existe outro meio que a não ser Jesus Cristo, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Esse é o caminho para termos vida, e a Bíblia diz, Jesus diz que eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, em todas as áreas. Toque no seu irmão aí, fale para ele: tenha vida abundante. Amém? Então, o primeiro ato que acontece na nossa vida, na minha vida e na sua vida, é reconciliação. E Deus nos vivificou. Glória a Deus por isso, aleluia, Senhor. Não existe nada neste mundo que venha pagar tal preço por essa reconciliação. Mas tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Abra comigo lá em 2 Coríntios 5, verso 18. Olha o que Deus fala, ou o que Paulo fala, né?
através da boca, o que Deus fala através da boca de Paulo. Qual o propósito de Deus restaurar a sua vida? De Deus vivificar a sua vida, tirar você do império da morte. Verso 18: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, através de quem? Cristo. E nos confiou, Deus confiou a você, querido, e a mim. Deus nos deu uma responsabilidade. Olha como que isso é sério, vou ler novamente. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Eu estava morto, meus pecados, meus delitos me afastaram de Deus. Eu caminhava como um presunto. Essa era a minha situação, já não sou mais um presunto, glória a Deus. Mas Ele me reconciliou consigo mesmo, através da obra de Cristo, através da obra da cruz. E nos confiou um ministério. Qual ministério que Deus confiou a mim e a você? O ministério da reconciliação. Aonde eu tenho que entender que eu tenho um dever, uma obrigação de levar vida àqueles que estão mortos, àqueles que ainda são presuntos. Essa foi a responsabilidade que Deus nos deu. Esse é o ministério da reconciliação. Você pode levar vidas a se reconciliar com Deus. Você entende isso? Você consegue entender a profundidade da responsabilidade que Deus te entregou? Faça a diferença. No seu trabalho, dentro da sua casa. Tudo tem propósito. Amém? Tudo tem propósito. O Deus que nos restaurou, Ele trouxe-nos das trevas para a luz. Ele nos tirou do pecado para a santidade. Ele tem nos dado vida e tem nos tirado cada vez mais da morte. Segundo ponto, tão importante como o primeiro. Quem aqui deve? Não levante a mão, por favor. E aí ia levantar, né? Não pode. Falta de ética o pastor perguntar isso. Mas eu vou te falar uma coisa, talvez você não saiba. Eu e você, nós tínhamos uma dívida. Éramos devedores. E a nossa dívida era impagável. A pastora Juliana falou aqui a respeito disso. Quem se lembra disso? Amém? Você tinha condições de pagar 165 mil anos? Jesus amado. Não ia sobrar mais nem cabelo, né? A nossa dívida, queridos, era impagável. Mas Jesus pagou a dívida, a acusação que era sobre mim e sobre você. E muito mais do que isso, a palavra do Senhor diz que Jesus, santo, puro, Ele nos justificou. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele nos justificou. Ele nos justificou. Abra comigo em Romanos. Eu estou lendo muitos versículos para que você saiba que o que eu estou falando não vem de mim, mas é a palavra de Deus. Romanos 8. Romanos 8:30. Vou ler o 29 para vocês. Verso 29. Porque os que antes ou dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro, entre muitos irmãos.
Verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também, o que ele fez? Justificou. Justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, queridos? Isso é tremendo. Existia uma dívida sobre nossas vidas. Nós éramos para Deus pessoas devedoras, injustos, indignos. Mas Jesus, pela obra da cruz, através da predestinação de Deus, entenda isso, por favor. Deus, antes de você nascer, de você ser gerado no útero da sua mãe. Lembra-se de Davi: Senhor, o Senhor teceu-me no útero da minha mãe. Todos os meus ossos foram formados em seu útero. Todos os dias da minha vida sobre a face dessa terra foram e são contados pelo Senhor. O Senhor sabe de cada um deles, antes mesmo de eu existir. Nós lemos isso aqui. Nós lemos a reflexão que Davi faz de Deus, da sua pessoa, da sua excelência. E aqui nós estamos diante de um quadro em que reflete tudo isso que Davi está falando de Deus. Ele nos predestinou antes de você existir. Deus já tinha um plano e tem um plano para a sua vida. E Ele predestinou. E para ser conforme a imagem do seu Filho. Qual Filho? Unigênito. Qual? Jesus. Nós temos que buscar, queridos, como filhos de Deus, a excelência do primeiro Filho, Jesus Cristo, o unigênito do Pai, ou primogênito, unigênito não, primogênito, desculpe, primogênito, entre muitos irmãos. E ele diz: e aos que ele predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a este justificou. Toda a dívida contra a minha vida e contra a sua vida já foi paga. Não há mais nenhuma condenação, a cédula contra as nossas dívidas, contra as nossas vidas de dívida, já foi paga. Se o diabo, se alguém se levantar contra a sua vida e falar: você está aí na igreja, quem já ouviu isso? De família, de amigo, né? Vem cá, vamos tomar uma. Quem já passou por isso? Um dia um irmão falou para o pastor: olha, o capeta existe mesmo. Eu falei: existe. Olha, porque eu passava seco. Tinha dia que eu engolia pó. Trabalhava o dia inteiro de pedreiro, engolia pó seco. Chegava em casa com vontade de tomar uma cachaça, uma cerveja, mas não tinha R$1. Me converti, graças a Deus, parei com tudo. Hoje, estou indo para casa. O que mais recebo: ô, vem cá, fulano, vamos tomar uma aqui. Só pode ser o cão. Eu falei: com certeza. Foge. A Bíblia fala para fugir da aparência do mal. Então, talvez você ouça, ou já ouviu da sua família, dos seus amigos: ó, você, por favor, dá licença, cara. Você dava rasteira em cobra, nego. Dava nó em goteira. Que é isso? Você veio falar que agora você está pagando de crente? Você veio passar para essa religião de crente? Quem já ouviu isso? Não é? Aquelas agulhadinhas que a família gosta de dar, né? Recebe, fala assim: olha, vamos orar, né? Você quer trazer um ambiente, aí você, naquele ambiente familiar, e você sabe que sempre tem um que recebe aquela unção bovina. Falei isso aí cedo lá. A unção bovina, você está falando e o cara, não é? Quem já falou: conheço você, filho. Né? Saiba que você foi justificado. Tudo contra a sua vida, Jesus já pagou.
Existe um novo decreto sobre a sua vida. Um decreto de vida, de abundância sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Terceiro, eu fui reconciliado. Amém? Fui justificado. Terceiro, e esse eu confesso para vocês que é tão importante quanto os outros, sim. Mas é o que eu posso dizer para vocês de uma essência fantástica. Regeneração. Quando Davi ora e pede para Deus: Senhor, sonda o meu coração. Deus, sonda a minha conduta. Vê se há em mim, em minha vida, algo que ofende a tua pessoa. Davi estava falando: Pai, eu quero ser santo. Se tem alguma mácula na minha vida, se tem alguma coisa na minha vida que me impede de aproximar do Senhor, por favor, tira isso. Nem que doa, mas arranque isso da minha vida. Essa foi a oração de Davi. E a reconciliação, queridos, ela é um processo. Nós passamos por um processo. Na reconciliação, na regeneração, nós passamos por um processo. E eu fiz questão de buscar no nosso amigo dicionário a palavra regeneração. Regeneração é restabelecimento do que estava destruído. Repita aí para o seu irmão. Regeneração é o restabelecimento do que estava destruído. Toca aí no seu irmão. Fala assim para ele: você, em nome de Jesus, está sendo regenerado. Amém? Você recebe isso? Amém? Glória a Deus. Abra comigo João 3. É uma passagem muito conhecida, mas eu quero ler com você. Abre João. Verso 1. Oh, Senhor. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Quem era esse homem? Um dos principais dos judeus. Era um doutor da lei. Ele era fariseu. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer tais sinais que tu fizestes, ou fazes, se Deus não estiver com ele. Preste atenção nisso. Aqui Nicodemos está reconhecendo. Quem era Nicodemos? Ele era um fariseu. Ele era um daqueles que estava incomodado com Jesus. Doutores, conhecedores da palavra, da lei. Mas algo chamou a atenção desse homem em relação a Jesus Cristo. E ele reconhece que Jesus é filho de Deus, que o que ele faz em nome de Deus, porque ninguém podia fazer o que Jesus estava fazendo, ninguém. E ele diz:
Verso 3: respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: mas como pode um homem sendo velho nascer de novo? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer das águas e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era um mestre da lei. Ele conhecia em detalhes, vírgulas, parágrafos da lei que poucas pessoas conheciam. Mas quando Nicodemos, ele se deparou com algo que era maior, entenda isso, maior do que a lei, era reino que Nicodemos estava vendo diante dele, reino de Deus. Ele ficou louco, falou: mas como que pode? Se eu sou velho, como que um homem como eu vou entrar novamente no útero da minha mãe para nascer de novo? Como pode? Como funciona isso? E Jesus diz a ele: não, filho, não é assim. Espera aí, não é por aí. É necessário o homem nascer das águas e do Espírito. O que é nascer do Espírito para mim, queridos? É a renovação da vida, é a vida que Deus tirou da morte. E começa-se então um processo na nossa vida, um processo de regeneração, um processo de avivamento nas nossas vidas, um processo em que nós somos lapidados, somos moldados pelas circunstâncias que nos cercam. Abra comigo também, 2 Coríntios 5,17. Olha o que ele fala, é um versículo muito conhecido, mas só para testificar. 2 Coríntios 5, verso 17. Olha o que Paulo fala: pelo que, se alguém está em Cristo, o que ele é? Nova criatura. E o que diz adiante? As coisas velhas se passaram. Carro velho, esquece. Casa velha, é isso? É isso, igreja? Não. As coisas velhas, os meus velhos costumes, os meus velhos pecados, a minha prática pecaminosa ficou para trás. Já não mais sou escravo do pecado, mas eu sou livre. Paulo diz o seguinte: eu, Paulo, escravo do Senhor. Quando eu li isso, eu falei: Jesus, mas o Senhor veio para nos dar liberdade, nos dar vida. Paulo se fez escravo de Cristo por amor a Cristo. Ele se rendeu, ele estava dizendo o seguinte: eu me rendi ao senhorio de Jesus Cristo. Eu me rendi a um reino que não é desse mundo, mas é um reino celestial, algo que não faz parte desse mundo, que é maior do que eu, que é maior do que meus pensamentos, os meus conceitos, o meu conhecimento está acima de qualquer coisa da terra. Então ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Amém? Essa é a restauração do Espírito Santo. Essa é a regeneração do homem. Quantas pessoas que, graças a Deus, nós conhecemos, que foram pecadores, assim como nós, mas
em um nível mais profundo, e hoje são instrumentos de Deus, porque eles entenderam essa regeneração, aceitaram essa regeneração sobre suas vidas, e estão sendo regenerados a cada dia. E as coisas velhas, quando nós olhamos para essas pessoas, estão ficando cada vez mais longe das suas vidas, e elas são feitas novas criaturas, e não é por força, não é por entendimento. Não adianta eu cursar faculdade, procurar entendimento, andar com pensadores, isso não vem de homem, este mundo não nos oferece isso, é algo que só Deus pode nos dar, só em Cristo, só o Espírito Santo de Deus pode nos restaurar. Abra comigo também, 1 Pedro 1,3, eu já estou encerrando. Eu vou ler do 1 em diante. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersação, ou da dispersão, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, o que Ele fez? Regenerou, com um objetivo. Ele nos regenerou, ou seja, Ele nos reconstruiu novamente, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Regeneração. Eu estava morto. Meus pecados, os delitos, eles me mataram, me afastaram de Deus. Fica em pé ali no canto, Lucas, por favor. Vem cá. Eu estava morto, mas um dia eu encontrei Jesus Cristo. E o que Jesus fez? Ele me pegou pelo braço. Jesus, quando nós aceitamos, entenda isso por favor, quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos dizendo a Ele: Senhor, eu não tenho condições, capacidade de administrar a minha vida. Eu me submeto à sua autoridade, o seu senhorio. Eu me submeto a toda a autoridade que o Senhor constituiu sobre a minha vida ou venha constituir. E começa-se um processo de regeneração, onde o primeiro passo é a reconciliação. Eu saio do pecado, já não estou mais morto. Eu saio do pecado. E esse processo, ele nos traz o quê? A justificação. Se eu e você não entendermos que nós não temos mais nenhuma dívida com o inferno, nós sempre vamos ser fracos, atormentados, nós vamos ser vacilantes na nossa fé. Então entenda isso, que o Espírito Santo ministre isso sobre sua vida. Você foi justificado. Não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. E a regeneração continua. E Deus vai trabalhando na sua conduta. Senhor, sonda a minha conduta. Saia daqui com essas palavras de Davi. Senhor, sonda a minha conduta. Vê se há nela, ou vê se há em mim algo que te ofenda. Faça isso, não tenha medo. Faça isso, igreja, não tenha medo. Viva, experimente, desfrute do que Deus tem para a sua vida. E Deus tem um objetivo. Deus não criou você do nada. E provas, lutas, situações adversas
vão te atormentar, vão fazer você parar, mas tem um objetivo. A regeneração nos leva, nos aproxima ao Pai. Amém? Entenda isso. Eu quero que você fique de pé. Em nome de Jesus. Rapidamente, louvor. Eu creio que é um tempo de regeneração da igreja do Senhor. Eu creio que é um tempo de Deus levantar homens, mulheres, com desejo de adorá-lo, de reconhecer quem Ele é. Não pelo que Ele faz, não pelo que Ele faz para você, ou por você, mas pelo que Ele é. Ele é santo, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onisciente, Ele conhece você. Deus esquadrinha o seu caminhar, Deus esquadrinha a sua vida, Deus sabe, Ele conhece os pensamentos que estão na sua mente, no seu coração. Deus, Ele quer fazer de você uma fonte que joga água, jorra água viva. Semana passada eu tive uma experiência, enquanto nós estávamos orando aqui na sexta-feira, pelo seminário, eu estava mais ou menos aqui, andando, como de costume nas minhas orações, e Deus fez com que eu parasse e olhasse. Esse teto não existia, eu testemunhei isso aqui, mas aqui uma grande piscina, como se fosse uma piscina ou um lago, eu não sei, águas cristalinas, águas cristalinas, águas cristalinas. Depois a pastora Juliana falando comigo, com nós, pastor, olha, o que Deus colocou no seu coração é real, não foi da sua carne, porque a mesma coisa Ele tinha colocado em meu coração. E uma voz suave falava, peça, peça, e você vai receber. É momento de você, igreja, abrir a boca, de você clamar, Pai, eu reconheço que eu fui reconciliado através da obra de Jesus Cristo, que isso fique gravado como fogo em seu coração, que você saiba que você é um justo diante de Deus, porque Jesus te justificou, e saiba que a sua vida está num processo de regeneração. Deus está construindo, reconstruindo algo que foi destruído. Amém? Você crê nisso? Eu quero te fazer um convite, vem aqui à frente, eu quero orar por você.